Desvendando a inteligência, como habilidades, QI e o fator G estão conectados. A inteligência humana fascina cientistas e pesquisadores há gerações, representando um dos aspectos mais intrigantes da mente humana. O revolucionário livro The Neuroscience of Intelligence apresenta uma perspectiva esclarecedora sobre como as habilidades mentais específicas, a inteligência geral, fator G e o QI formam uma teia complexa e interconectada de capacidades cognitivas. Décadas de pesquisas revelaram que, longe de serem elementos isolados, estes componentes funcionam em harmonia para criar nossa capacidade intelectual única. Através de evidências científicas robustas, compreendemos hoje que o QI não é apenas um número, mas um reflexo da intrincada interação entre diversos fatores cognitivos. Esta medida, quando analisada em conjunto com o fator G e habilidades específicas, oferece insights valiosos sobre como nosso cérebro processa informações, resolve problemas e se adapta a novos desafios. Fatores como ambiente, genética e educação não apenas influenciam esses aspectos isoladamente, mas moldam ativamente a forma como eles interagem entre si. Os avanços recentes em neurociência têm revolucionado nossa compreensão sobre o funcionamento cerebral, revelando uma orquestra neuronal complexa onde diferentes regiões cerebrais colaboram em perfeita sincronia. Esta descoberta fundamental explica por que algumas pessoas demonstram excepcional talento em matemática, enquanto outras brilham em habilidades verbais ou artísticas, sempre mantendo uma conexão com sua capacidade cognitiva global. Esta visão moderna não apenas esclarece a natureza da inteligência, mas também nos ajuda a desenvolver métodos mais eficazes para potencializar nossas capacidades mentais. O fator G. O centro da inteligência? Fator G. Núcleo central que unifica todas as capacidades cognitivas. 2. Habilidades específicas. Competências distintas que refletem diferentes aspectos da inteligência. 3. QI. Métrica que integra capacidades gerais e específicas. O fator G, uma descoberta revolucionária de Charles Spearman em 1904, representa a essência da inteligência humana. Este componente fundamental não apenas permeia todas as habilidades mentais, mas também atua como motor central de nossa capacidade de raciocinar, planejar estrategicamente, solucionar problemas complexos e compreender conceitos abstratos. As habilidades específicas, como proficiência verbal, memória de trabalho, processamento cognitivo e raciocínio matemático, funcionam como facetas distintas de nossa inteligência. Embora cada uma dessas habilidades possua características únicas, todas estão intrinsecamente conectadas pelo fator G, explicando por que indivíduos que demonstram excelência em uma área cognitiva frequentemente apresentam notável desempenho em outras dimensões intelectuais. O QI quociente de inteligência emerge como uma ferramenta prática que busca quantificar a interação dinâmica entre o fator G e as habilidades específicas. Pesquisas avançadas demonstram que o QI resulta de uma complexa interação entre herança genética e influências ambientais, incluindo qualidade educacional, nutrição adequada e estímulos cognitivos durante fases críticas do desenvolvimento. O fator G desempenha um papel crucial como elemento integrador, estabelecendo conexões significativas entre as diversas habilidades específicas e a inteligência global, permitindo assim uma compreensão mais unificada e mensurável de nossas capacidades cognitivas. Testes de inteligência, medindo o incomensurável. 1. Desenvolvimento de testes de QI. Instrumentos científicos rigorosos que avaliam múltiplas dimensões cognitivas através de tarefas padronizadas. Combinam avaliações de raciocínio verbal, capacidade matemática, visualização espacial e pensamento lógico abstrato. 2. Distribuição normal do QI. Estruturada com média 100 e desvio padrão de 15 pontos, esta distribuição científica permite comparações precisas entre indivíduos, considerando idade e grupo populacional específico. 3. Cálculo do QI moderno. Sistema sofisticado que utiliza scores de desvio da média populacional, ajustando resultados com base em fatores demográficos e socioculturais para garantir avaliações equitativas e precisas. Os testes de QI seguem rigorosamente a distribuição normal ou curva ensino, um padrão matemático que revela insights fascinantes sobre a cognição humana.
A maioria da população, 68%, concentra-se na faixa de QI entre 85 e 115, demonstrando notável consistência através de diferentes culturas e países. Aproximadamente 95% das pessoas apresentam QI entre 70 e 130, enquanto apenas 2,5% situam-se acima de 130, considerados superdotados, ou abaixo de 70, indicando possíveis desafios cognitivos. É fundamental compreender que o QI representa apenas uma faceta da inteligência humana, um mosaico complexo que inclui também criatividade, inteligência emocional, habilidades práticas e competências sociais. Por isso, os resultados dos testes devem ser interpretados como uma ferramenta útil, mas não como um veredito definitivo sobre o potencial individual. Waze e Stanford Binet, os testes de QI mais populares. Com mais de um século de desenvolvimento e aperfeiçoamento, o Waze e o Stanford Binet estabeleceram-se como os instrumentos mais confiáveis e cientificamente validados para a avaliação da inteligência. Cada teste oferece uma perspectiva única e complementar sobre as capacidades cognitivas humanas. WISE? O teste Waze, criado pelo pioneiro David Wexler, revolucionou a avaliação da inteligência ao introduzir uma abordagem multidimensional que examina 4 aspectos fundamentais do funcionamento cognitivo: compreensão verbal, memória operacional, organização perceptual e velocidade de processamento. Componentes principais: avaliação verbal através de exercícios de vocabulário e análise de similaridades. Testes de memória com sequências numéricas e cálculos mentais. Desafios perceptuais utilizando quebra-cabeças e padrões visuais. Medição da velocidade cognitiva através de codificação e reconhecimento. A versão atual, Waze-IV, incorpora décadas de pesquisa em neurociência e psicometria, sendo especialmente eficaz para a avaliação de adultos em contextos clínicos, profissionais e acadêmicos. Stanford Binet? Pioneiro na área de testes de inteligência, o Stanford Binet estabeleceu as bases para a compreensão moderna da avaliação cognitiva. Sua abordagem abrangente examina múltiplas dimensões do funcionamento intelectual, com foco especial no desenvolvimento ao longo da vida. Áreas de avaliação: raciocínio fluido para a resolução de problemas novos, conhecimento cristalizado e compreensão cultural, habilidades quantitativas e pensamento matemático, processamento visual espacial e coordenação, capacidade de memória e manipulação de informações. A quinta edição SB5 destaca-se pela precisão na identificação tanto de altas habilidades quanto de dificuldades cognitivas, sendo particularmente valiosa no planejamento educacional personalizado. Estes instrumentos, quando aplicados por profissionais especializados, fornecem insights valiosos que vão além do simples número do QI. Os resultados detalhados permitem desenvolver estratégias personalizadas de aprendizagem, intervenções terapêuticas específicas e orientações profissionais baseadas nas forças e desafios individuais. O papel do QI na vida real? Fatores sociais e culturais? O desenvolvimento do QI está intrinsecamente ligado ao ambiente social e cultural do indivíduo. Fatores como qualidade da educação, estímulos familiares, nutrição adequada e acesso a recursos educacionais moldam significativamente o desenvolvimento cognitivo desde a primeira infância. Predições e limitações. Embora o QI seja um forte indicador de sucesso acadêmico e profissional, suas limitações são significativas. Ele não captura aspectos cruciais como criatividade, inteligência emocional ou habilidades práticas, que frequentemente são determinantes mais importantes para o sucesso na vida real. Aplicações práticas. No contexto educacional e profissional, o QI serve como uma ferramenta valiosa para personalizar estratégias de aprendizagem e desenvolvimento. No entanto, sua aplicação mais efetiva ocorre quando integrada com avaliações de outras competências essenciais, como habilidades sociais e capacidade de trabalho em equipe. Desenvolvimento ao longo da vida. A natureza dinâmica do QI é uma descoberta fundamental da psicologia moderna. Através de estimulação cognitiva constante, aprendizado ativo e manutenção de um estilo de vida saudável, é possível potencializar e preservar as capacidades intelectuais em diferentes fases da vida. O QI representa uma dimensão importante, mas não exclusiva, do potencial humano,
Na realidade contemporânea, o sucesso depende de uma complexa interação entre diferentes tipos de inteligência e habilidades. Por exemplo, um profissional pode ter um QI elevado, mas seu sucesso frequentemente dependerá mais de sua capacidade de liderar equipes, adaptar-se a mudanças e gerenciar relações interpessoais. Estudos longitudinais demonstram que fatores como perseverança, inteligência emocional e capacidade de adaptação são tão cruciais quanto o QI na determinação do sucesso profissional e realização pessoal. Esta compreensão mais abrangente da inteligência humana tem revolucionado as abordagens educacionais e organizacionais, promovendo um desenvolvimento mais holístico e equilibrado das capacidades individuais. Fator G e QI complementares, não iguais. Fator G. Componente fundamental da inteligência que representa a capacidade cognitiva inata. Manifesta-se através de diversas habilidades mentais, desde o raciocínio abstrato até a resolução de problemas complexos, funcionando como um motor central do pensamento. Que instrumento de mensuração desenvolvido para quantificar capacidades cognitivas através de testes padronizados. Reflete tanto habilidades naturais quanto adquiridas, sendo influenciado por fatores educacionais, socioculturais e ambientais. A relação entre o fator G e o QI é semelhante à diferença entre um talento natural e sua manifestação mensurável. Enquanto o fator G representa a capacidade cognitiva fundamental, o QI atua como uma janela através da qual podemos observar e quantificar essa capacidade, ainda que de forma imperfeita. Na vida cotidiana, essa distinção se manifesta claramente. Por exemplo, um cientista e um músico virtuoso podem ter QIs similares, mas expressam seu fator G de maneiras drasticamente diferentes. O cientista através do pensamento analítico e método sistemático. O músico através da compreensão complexa de padrões musicais e coordenação sensório-motora. Ambos demonstram alta capacidade cognitiva, mas em domínios distintos. Compreender esta nuance é crucial para o desenvolvimento de abordagens educacionais e profissionais mais efetivas. Nos permite reconhecer que o potencial intelectual de uma pessoa não pode ser reduzido a um único número, mas deve ser entendido como um espectro de capacidades que podem ser cultivadas e desenvolvidas de diferentes maneiras ao longo da vida. Esta visão mais abrangente da inteligência promove uma abordagem mais inclusiva e eficaz no desenvolvimento do potencial humano. Conclusão: decifrando a complexidade da inteligência. Habilidades específicas. As capacidades fundamentais como memória, raciocínio lógico e compreensão verbal trabalham em conjunto, como engrenagens interdependentes que impulsionam nossa capacidade cognitiva. Fator G. Atua como o maestro da orquestra cognitiva, coordenando e potencializando as diferentes habilidades mentais para criar uma sinfonia harmoniosa de pensamento e resolução de problemas. Que funciona como um termômetro do potencial cognitivo, oferecendo insights valiosos sobre o desenvolvimento intelectual, embora seja apenas uma das muitas formas de mensurar a inteligência. A inteligência transcende métricas e classificações, é uma tapeçaria intrincada de capacidades que se manifesta de forma única em cada pessoa. Como um diamante, cada faceta representa uma maneira diferente de compreender, criar e transformar o mundo ao nosso redor. No contexto educacional, isso demanda uma revolução no ensino tradicional, com metodologias que abracem múltiplos estilos de aprendizagem, desde o visual até o sinestésico. No ambiente profissional, significa criar espaços que celebrem tanto o pensamento analítico quanto o criativo, reconhecendo que equipes diversas em seus talentos cognitivos são mais inovadoras e resilientes. Ao abraçarmos essa visão multidimensional da inteligência, abrimos caminho para uma sociedade mais equitativa e dinâmica. Escolas podem se tornar incubadoras de talentos diversos, empresas podem cultivar ambientes verdadeiramente inovadores, e cada indivíduo pode encontrar seu próprio caminho para a excelência. O futuro do desenvolvimento humano reside não apenas em reconhecer, mas em ativamente nutrir e celebrar a rica diversidade de nossas capacidades cognitivas.